Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa noite. Vamos esperar mais uns minutinhos, né? Estou aqui ainda abrindo algumas coisas. Até lá eu fico à disposição de vocês. Bom, vamos começar então, pessoal. Vou compartilhar minha tela. Então, hoje é uma aula importante, né, na disciplina. Na verdade, uma aula que tem uma data marcante, né, porque vai ser a última aula da unidade 1, né, então isso significa que nós estamos encerrando um bloco de conjunto, né, um conjunto de assuntos da disciplina, né, e estamos partindo para o próximo. Tá? Então, hoje a gente vai ter aqui aula sobre dimensões básicas de análise das organizações, né? É uma leitura obrigatória, e na terça da semana que vem, dia 9, vocês têm a atividade avaliativa da unidade 1. Tá? Então, lembrem-se que é um dia dedicado à realização, né, ao preenchimento do questionário da prova, né? Então, a gente não vai ter aula síncrona ou assíncrona, tá? Aí, ao final da disciplina, a gente, até para esperar o pessoal chegar, né, porque ainda deve chegar algumas pessoas, ao final da aula de hoje eu detalho um pouco mais a prova, tá? E na aula da quinta-feira da semana que vem, a gente vai iniciar, então, a unidade 2 da disciplina, né? Então, por isso que eu falei que é uma transição de conteúdo, né? Então, se vocês recuperarem ali o plano da disciplina, a gente está finalizando a unidade 1, né, que a gente chama de Bases da Teoria e Análise das Organizações, onde a gente pôde discutir aí todos os textos, né, discutidos nas últimas aulas, né, falar de ciência de teoria, os limites da TGA, burocracia clássica e moderna, conceito de troca, né? Na aula passada a gente viu que a gente pode chamar de nova TGA, né, que são os modelos interpretativos do Reed. E a aula de hoje ela tem exatamente o objetivo de fazer o link com a próxima unidade, né? Então, a gente vai hoje encerrar a discussão da unidade 1, já iniciando, né, um pouco, uma parte, já introduzindo, né, uma parte do conteúdo da unidade 2, que trata de análise organizacional, né? Então, por isso que na aula de hoje a gente vai ver quais são as dimensões básicas do processo de análise. Então, por isso que eu digo que a aula de hoje é uma aula importante, né? Tem vários aspectos aí de encerramento de unidade, início de unidade, aula pré-prova, né? Então, a gente vai seguir com esse conteúdo, tá? Bom, então, hoje a aula é sobre dimensões básicas de análise, né, das organizações, como eu falei. É um texto de psicólogos, tá? Psicólogos brasileiros que trabalham na área de psicologia organizacional, né, que é a área de interface da psicologia com a organização. Quem pôde ler o texto, né, vai ver que o texto é bastante rico em termos de detalhes. Os autores trazem várias abordagens, vários tipos de organização, de estrutura, né, e assim por diante. E, como sempre, como eu digo, né, o que eu vou trazer aqui é um grande resumo das partes fundamentais, das grandes mensagens, uma análise da relação disso com a prática, e assim por diante. Tá?
Então, nosso objetivo hoje aqui é basicamente descrever as dimensões básicas de análise das organizações, né? E começando pelo começo, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que quando a gente fala de análise organizacional, né, sobre o que a gente está falando, né, quando a gente fala do procedimento de análise organizacional. Então, é por isso que eu falo, né, é muito importante vocês conhecerem a dimensão teórica e filosófica para entender como se dá a prática, né? Porque a análise organizacional aparece quase o tempo todo para vocês, só que no formato de outros nomes, né? Então, por exemplo, realizar, né, desenvolver um organograma de uma empresa, né, ou de uma organização. Isso é um processo de análise organizacional, né? Fazer lá análise de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, né? Análise SWOT, né? Ou no Brasil, no português, análise FOFA, né? Isso é um processo de análise organizacional, né? Desenvolver uma estratégia, traçar um plano estratégico, colocar lá no seu Balanced Scorecard as metas, né? O que se espera em termos de estratégia, né? Também é um processo de análise organizacional. Mas é como eu falei para vocês, como em geral não se estuda a teoria que está por detrás das práticas, né, a gente acaba vendo muito a questão da prática de análise organizacional sem saber que aquilo se trata de um processo formalmente chamado de análise organizacional, né? Por que todos esses processos são processos chamados de análise organizacional? Porque o que é uma análise, né? É basicamente a descrição de um objeto, né? Ou seja, a identificação desse objeto. Então, por exemplo, se é um plano estratégico, a definição do plano estratégico, né? As características do plano estratégico, as características do ambiente, do contexto para se definir a estratégia. Então, o processo de análise é uma descrição do que quer que você tenha interesse em analisar, né? Depois, a separação disso em partes. Então, peguem a estratégia, por exemplo. Tá, eu já descrevi o contexto, então eu sei que a minha estratégia vai se dividir em cenário real, realista, otimista ou pessimista, né? Então, é um aprofundamento da descrição, né? Essa separação em partes, e uma relação e uma tirada de conclusão em relação a isso tudo que você fez de descrever e relacionar e separar as partes. Então, feito isso, isso é um processo de análise. Então, se você pega, por exemplo, vamos descrever aqui, fazer uma análise SWOT, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? O que se faz? Você descreve o ambiente, separa em variáveis o que é força, o que é ameaça, o que é oportunidade, e tira uma conclusão e relaciona essas coisas para tomar uma decisão, né? Então, essa força aqui, por exemplo, é a mais importante. Se a gente não tiver essa força, essa ameaça pode ser ainda mais ameaçadora, porém há uma oportunidade se isso acontecer. Então, isso se chama processo de análise organizacional, tá? E aí, como eu falei para vocês, aqui na aula de hoje, a gente vai ter uma introdução ao tema, né? Então, a gente vai basicamente discutir quais são as dimensões básicas de análise, né? Ou seja, quando se fala em análise organizacional, o que é que se analisa? Quais são as dimensões que são analisadas, tá? E são basicamente essas, né? Então, basicamente, pessoal, tudo que vocês veem de análise organizacional, com esses exemplos que eu dei para vocês, basicamente tudo que vocês vão ver vai girar em torno de principais 3 dimensões, não únicas, tá? Porém, mais de 95% de todas as práticas que vocês verem, teorias, projetos, conceitos relacionadas à análise organizacional, vai abordar pelo menos uma dessas dimensões da organização, né? Ou 2, ou as 3, tá? Quais são elas? Então, estrutura, né? Então, são as análises relacionadas à estrutura da organização, ambiente, interno ou externo, então são as análises, os processos de análise organizacional, que são, então, um exemplo de estrutura, né? Organograma. Então, um organograma é uma análise organizacional relacionada à estrutura. Ambiente, né? Então, uma análise organizacional, uma descrição dos ambientes internos e externos, né? Então, por exemplo, uma análise SWOT. Você analisa o ambiente interno, externo, ameaças, o que você pode fazer? Então, é a segunda dimensão. E uma outra dimensão é a estratégia, né? Ou o que a gente chama de estratégias e condutas,
Porque a estratégia é o plano, a conduta é o que você executa em função do plano, né? Então, são as análises organizacionais focadas na estratégia da empresa ou da organização, como, por exemplo, um planejamento estratégico, um desenho de cenários e assim por diante. Então, essas são as 3 dimensões básicas. Todo processo que você for ver, né, por exemplo, que são executados por consultorias, grandes ou pequenas, né, em geral, focados, né, que tem o foco em fazer análise organizacional, né, diagnóstico, estruturação e tal, essas práticas todas vão girar em torno de pelo menos uma dessas dimensões. Então, por isso que elas são as básicas, né? Então, estrutura, ambiente e estratégia. Tá? A gente vai ver, por exemplo, nós vamos iniciar a unidade 2, né, falando do livro do Morgan. O que é a obra do Morgan? Uma obra só sobre análise organizacional. Né? Tudo que ele faz ali é análise organizacional. E vocês vão ver que ele basicamente vai sempre falar dessas 3 dimensões. Ou estrutura, ou ambiente, ou estratégia, ou 2, ou os 3 juntos e assim por diante. Antes da gente entrar em cada um deles, pessoal, o que eu queria fazer uma nota de rodapé aqui para destacar para vocês e para esclarecer e para vocês verem, né, como o caminhar teórico ele faz muito sentido à luz das práticas. Né? Se vocês olharem cada uma dessas dimensões, estrutura, ambiente e estratégia, o que a gente vai ver aqui por detrás de cada uma das práticas? Análise estrutural, vocês vão ver que é uma análise bastante racional, né? Que vai ter muita coisa vinda lá do Taylorismo, do Fordismo. Né? Então, das teorias do Taylor, do Ford, de racionalidade de trabalho, de divisão de trabalho, né? De controle, de supervisão e assim por diante. Tá? Não estou falando que só empresas burocráticas que podem fazer análise da estrutura, entendam, tá? A análise de estrutura que qualquer organização faz, o processo de análise estrutural, em geral, é muito relacionado ao referencial teórico do Taylor, de racionalidade, de estrutura e assim por diante. Se vocês olharem as práticas relacionadas a ambientes, já tem um outro referencial teórico, que vem lá da abordagem ecológica de organização. Né? E aqui, por exemplo, a gente vai ver coisas como teoria da contingência estrutural, né? Que é uma teoria que fala como que o ambiente pode impactar a sua estrutura, né? Ou o seu processo, ou o seu serviço. Então, aqui já é outro referencial teórico. Né? E se você vai para as técnicas de análise de estratégias e condutas, a gente vai ver todas as teorias relacionadas à estratégia. Né? Campbell e vários autores relacionados à estratégia são os que influenciam as estratégias e as dimensões de análise. Né? Então, eu só faço essa nota de rodapé só para que vocês vejam o link, né, que eu sempre falo que é muito claro entre teoria e prática. A gente estava até agora, como eu falei, né, discutindo globalmente o que é ciência, o que é teoria, analisando algumas teorias mais importantes, né, mas conforme a gente for indo para as microteorias, que é o que a gente vai fazer, né, que é o que o Popper falou que é importante a gente fazer, vocês não podem perder nunca de vista a raiz das microteorias que a gente vai ver, né? Ou seja, o contexto que influenciou elas, quais são os autores que estão ali na base. Então, só para elucidar para vocês essa relação que é muito clara de se fazer, tá? Entre estrutura e abordagem clássica, taylorista, né? Ambiente e abordagem ecológica, teoria da contingência estrutural, e estratégia com as escolas de estratégia, assim por diante. Então, o que é estrutura, né, pessoal? Em geral, quando a gente fala de estrutura, as pessoas pensam que estrutura é só aquilo que é físico, né? Então, parede, cadeira, luz e assim por diante. Mas, no paradigma atual de organização, a gente sabe que o que estrutura uma organização vai muito mais além do físico. Né? Vejam, por exemplo, hoje se fala muito, por exemplo, em estrutura de capital. Né? O que é estrutura de capital? Né? Você saber se a organização tem lastro, né, de dinheiro, tem uma estrutura de capital disponível para executar as operações que ela tem. Né? Então, o que é estrutura de capital? Não é uma pilar fincada no meio de uma sala, né? Não é uma cadeira, não é uma impressora. Estrutura de capital é algo completamente abstrato, é o dinheiro. Né? Claro que você faz diagramas, desenvolve isso, mas, né, não existe uma estrutura de capital física. Né? Então, isso só para ilustrar para vocês que hoje a ideia de estrutura vai muito além do físico. Tá?
Existe uma, por exemplo, que se chama de estrutura de serviços, né? Estrutura de capital, engenharia de capital, engenharia financeira, por exemplo, né? Estrutura de carreira. O que é uma estrutura de carreira? É a parte relacionada à estrutura que dá suporte para o desenvolvimento das carreiras. Então, hoje a ideia de estrutura, tá, pessoal, é basicamente assim, tudo que suporta e dá estrutura ao funcionamento da empresa. Né? Então, o modo, é o que o Mintzberg diz, né? O modo como ela é coordenada é estrutura, não é só a estrutura que é coordenada, né? A estrutura física coordenada, o modo como ela é coordenada também é estrutura. As normas que levam à coordenação da tarefa também faz parte da estrutura, né? A divisão de tarefas faz parte da estrutura e assim por diante. Tá? A ideia mais clássica que a gente tem de estrutura, pessoal, é um organograma. Tá? Então, o exemplo mais simples e conhecido que se pode dar de uma estrutura de uma empresa é o organograma dela. Né? Então, se pergunta lá, qual que é a estrutura dessa empresa? Bom, pode ser 1 milhão de coisas. Se você disponibilizar o organograma, muito provavelmente é o que essa pessoa está pedindo, porque quando se fala de estrutura, muito se pensa em organograma. Por quê, pessoal? Porque é como eu falei, o que é o organograma? O organograma é a divisão de tarefas na empresa. O que é a divisão de tarefas? Taylor. O Taylor falava, né? O Taylor tinha 2 níveis de divisão do trabalho, pessoal. Né? Primeiro, ele falava que em toda empresa existe quem pensa e existe quem faz. Né? Então, existem as pessoas que definem como as coisas vão ser feitas e existem aquelas pessoas que vão fazer aquilo que ficou definido. Né? E dentro dessas pessoas que fazem, né, ele diz que a tarefa tem que ser o mais segmentada possível, o mais dividida possível. Por quê? Né? Muita gente se espanta, tá, pessoal? E assim, eu às vezes até lamento ter que falar, mas assim, o Taylor, se vocês lerem lá o livro dele, né, o Taylor partia do princípio de que o trabalhador industrial, o trabalhador médio, né, que ele chamava, ele classificava aquele trabalhador como vadio. Né? Claro que era uma época de outra linguagem, né? Inclusive no Brasil o português também era outro. Né? Hoje a gente tem um sentido muito mais pejorativo para vadio, né? Mas para vocês verem como era o que ele pensava, se vocês pegarem lá o livro dele, né? O livro mais clássico, né? Administração Científica, o livro último, a última obra dele, a 4ª, ele tem um capítulo lá que fala, e o nome do capítulo é Sobre a Vadiagem no Trabalho. Né? Onde ele descreve o que é o comportamento vadio do trabalhador. E por que eu estou falando isso para vocês? Em função desse princípio do Taylor, o que ele falava? Como o trabalhador médio é vadio, o trabalho precisa ser extremamente dividido. O trabalho não pode ser complexo. Então, o trabalho tem que ser simples, portanto, muito dividido. É dessa ideia que nasce o organograma. Porque o que é o organograma? É como vocês viram, o que são aquelas caixinhas? Né? Aquilo é divisão do trabalho, pessoal. Aquilo é nada mais, nada menos de quem faz o quê, quem manda em quem, né? Qual é o nível de cada pessoa, estratégico, tático e operacional. Então, aquilo é a materialização, talvez a principal materialização do que se chama de divisão do trabalho. Então, por isso que ele é conhecido como estrutura, porque isso, né, isso faz parte da estruturação da organização. E o organograma, né, hoje isso já é uma ideia de organograma bem mais moderna, do Mintzberg, né, ele é basicamente dividido nessas partes aqui. Né? Toda a divisão do trabalho é pensada, quando você vai fazer um organograma, basicamente nesses níveis que estão aqui nessa figura que eu vou mostrar. Né? Então, geralmente, lá em cima está o quê? Né? O que se chama de nível estratégico, cúpula estratégico, para o Taylor ou são as pessoas que pensam, né, o trabalho, as pessoas que definem as metas, as pessoas que definem a missão da empresa e assim por diante. O que se chama de linha intermediária, ou classicamente chamado de nível tático, né, que é o quê? Aquele nível responsável por fazer o meio de campo, né, pegar essas metas que são solicitadas aqui ou pegar esses objetivos estratégicos que são definidos aqui no nível estratégico e transformar ele em ações e metas para o nível operacional. Então, isso é o nível tático, fazer essa transformação, essa transposição de um conteúdo estratégico para um conteúdo operacional. Né?
Depois, os chão de fábrica, ou nível operacional, que são as pessoas que literalmente, praticamente só executam as tarefas, né? E o Mintzberg, ele traz essas duas contribuições laterais aqui, ó, porque todo esse organograma do meio aqui, que eu falei, é o clássico, que todo mundo conhece, né? O Mintzberg fala que essa estrutura clássica, atualmente, justamente aqui na parte tática, né? Por que a parte tática? Porque ela faz essa função de meio de campo, então é ela que precisa ter esse suporte. O Mintzberg fala que o organograma, o trabalho também precisa ser dividido entre o que ele chama de tecnoestrutura, né? Então é o produto e o processo, é o que eu falei para vocês, aqui entra, vamos dizer assim, não só a parte física da tecnologia, mas também a parte abstrata da tecnologia que a empresa tem, né? Então pode ser o jeito de fazer um processo, pode ser o jeito de fazer uma venda, pode ser o modo de produzir um produto, né? Pode ser um produto diferenciado. Então, isso que ele chama de tecnoestrutura, é o conhecimento, né? Que dá suporte à empresa. E depois o que muita gente chama de área meio, né? Que geralmente nos organogramas clássicos eles estavam tipo diluídos no organograma e o Mintzberg separou, né? O que é a área meio de toda a empresa, pessoal? São as áreas que não estão diretamente relacionadas ao negócio final da empresa, né? Ou ao core business da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vende soja, né? O que é a minha área meio? Minha área meio vai ser recursos humanos, vai ser compra, venda, né? Tributo, parte tributária, né? Vai ser a minha área de marketing, né? Vai ser a minha área de administração de física, de patrimônio. Então, isso é o quê? A área meio. Por quê? Porque a minha empresa é uma empresa que vende soja. O que é a área fim para mim? A área fim nessa empresa? A área fim para mim vai ser a área de venda de soja, a área de compra de soja, né? A área de plantio de soja. Então, vão ser as áreas diretamente relacionadas ao core business, né? Então, que é o que a gente chama de área fim. Aqui o Mintzberg coloca essa área meio do lado aqui, né? Então, que são as áreas meio clássicas, né? Eu sempre que falo de área meio fim, só lembro o seguinte, pessoal. Depende, tá? Por exemplo, RH, em geral, é área meio. Tudo bem pensar isso, né? Recursos humanos, na grande maioria das empresas, é uma área meio. Aonde que o RH vai ser uma área fim? Aonde fazer gestão de pessoas é o fim da empresa. Então, por exemplo, se você pega lá uma empresa de recrutamento de pessoas, né? Uma empresa de contratação, de disponibilização de currículos, de análise de currículo. Então, essas são empresas que têm o RH como área fim. Tá? Então, nesse caso, claro, aquela empresa vai ter o RH dentro dela interno ali, né? Ele vai ser uma área meio, mas também vai ter uma área fim que também é um RH, né? Então, só se atentem, tá? Que área meio nunca é fixa. A área meio depende do quê? Do core business da empresa. Né? Então, aí sim, uma vez que você conhece o core business, você sabe o que é área meio ou área fim em relação àquilo. Então, isso é um resumo de estrutura, né, pessoal? Nível estratégico, tático, operacional, amparado por conhecimento ou tecnoestrutura e área meio. Tá? Essa estruturação física, né, de organograma, de divisão do trabalho, leva basicamente em consideração dois processos, né? Primeiro, como que eu vou dividir o meu trabalho de modo vertical ou horizontal? Tá? Então, isso eu já falei um pouco para vocês quando a gente discutiu lá a burocracia. Né? O que eu falei lá para vocês em burocracia? Organizações que são mais burocráticas, né, que precisam ter um controle mais burocrático do processo, geralmente vão ter uma especialização mais vertical. Né? Ou seja, vai ser aquele organograma que vai ter muitos níveis hierárquicos. Né? Por isso vertical. Então, o organograma sempre vai ser grande nesse sentido. Né? Então, significa que eu tenho muitos chefes, muitas pessoas sendo mandadas, né? Eu tenho vários níveis hierárquicos, eu tenho bastante nível tático, bastante nível operacional. Dentro daqueles níveis ali, eu tenho uma divisão grande do trabalho, mas no sentido vertical. Né? Por que o vertical é importante e o horizontal também? Né? Mas por que é importante essa orientação? Porque quando a gente fala vertical, pessoal, significa que eu estou criando mais nível hierárquico. Quando eu estou criando horizontal, eu estou criando pessoas de um mesmo nível hierárquico. Então, eu não estou criando mais níveis, né? Eu estou criando mais cargos, mas de mesmo nível. Tá?
Então, quando a gente faz análise estrutural, fazer organograma, né, a primeira coisa é pensar, tá, a gente quer um organograma mais vertical, ou seja, mais burocrático, né, ou mais horizontal, ou seja, onde eu tenho menos chefes, né, mas eu tenho mais pessoas dentro de um mesmo nível do organograma, ou seja, mais horizontal, né? E é o que eu falei para vocês, o que está por detrás ali, né, pessoal, do organograma? É isso que eu digo. É toda uma relação com o referencial teórico, não exclusivo, tá? Mas é a principal semente, a origem ali que a gente tem do referencial clássico do Taylor, tá? Porque o que se visa com isso, né? O que se pretende quando a gente faz um organograma, quando a gente divide tarefas, quando a gente coloca hierarquia nas coisas, né? O que visa o organograma? Primeiro que a gente chama de ajuste mútuo, né? Mútuo entre quem? Entre toda a empresa. Então, quando você pega e fala, fulano, você manda aqui e essas são as pessoas do seu departamento subordinadas a você. E ciclano, você manda aqui, você vai fazer isso e essas são as pessoas. Essas duas pessoas se ajustam mutuamente. Então, eles já sabem, né, que um cuida de uma coisa, outro cuida de outra e, entre aspas, cada um no seu quadrado. Então, imaginem pegar toda a empresa. É assim que a empresa se ajusta mutuamente, entende? Em termos de processo, né? Quem faz o quê, quem manda em quem obedece quem tem que fazer isso, assim por diante. O que é isso? É um mecanismo de ajuste mútuo, né? Depois, tem um outro mecanismo de supervisão direta, né? Então, é o que eu falei, é definido, né, o que a gente chama de amplitude de controle dentro da organização, que é assim, quem são os subordinados a quem, né? Quem supervisiona quem é responsável por quem. Então, isso é outra intenção da divisão de trabalho do organograma, né? E outra intenção também é sempre padronização, pessoal. Claro, não um nível, né, necessariamente industrial, mas padronização do quê? Quando você tem um organograma, você tem uma padronização de níveis, é mais fácil você ter processos padronizados, né? É mais fácil você atingir resultados padronizados, desde que isso seja o desejo da organização, né? Por quê? Porque você já tem isso tudo organizado, e isso favorece a realização de um trabalho padronizado. Então, como eu falei, pessoal, isso aqui é o detalhe, né? E fica muito claro que isso aqui é Taylor puro, né? A questão de estrutura. Outra coisa que se define, né, quando se fala de estrutura, de organograma, né, número de pessoas a serem coordenadas, como eu falei, amplitude de controle, né, se a tarefa é estável ou não, né, na qual elas vão ser executadas. Então, como eu falei para vocês, né, peguem lá, por exemplo, uma tarefa, né, que é tão complexa como, por exemplo, a manutenção de um motor de avião, né, e pensem em todos os passos que são necessários para cumprir aquilo. Por quê? Porque aquela tarefa é extremamente complexa, né? E, portanto, ela tende a ter uma instabilidade. Então, um erro numa peça, um erro em um passo, compromete todo o procedimento, né? Então, ali se deseja, por exemplo, ter uma supervisão, uma divisão do trabalho maior. Então, como eu falei, né? Como que eles fazem manutenção de motor de avião? É o que eles fazem tudo, né, com um protocolo extremamente rígido, e geralmente tem o double check, ou às vezes o triple check, né, que é outra pessoa ir lá e fazer as mesmas coisas, checar o que foi feito, e dependendo do tipo de viagem, quando esses que cruzam, isso tudo eu sei, né, porque eu já vi pessoas que fazem manutenção, esses voos que cruzam o oceano, né, às vezes tem lá uma terceira pessoa que vem executar a mesma manutenção que foi feita para garantir que aquela tarefa foi executada bem, né? Então, o que é isso? É a divisão do trabalho. Falou, para executar essa manutenção de motor, você faz primeiro, depois você faz o segundo, depois você faz o terceiro, cada um executa esse checklist, né? Então, isso tudo é mecanismo de estruturação, tá? De análise estrutural do trabalho. Isso tudo pode resultar, né, em 3 tipos de organograma ou 3 tipos de estrutura, né? O que a gente chama de pré-burocrática. O que é uma estrutura pré-burocrática? É basicamente aquela empresa familiar e pequena, tá? Porque a gente pode ter empresa familiar e bem grande, tá? Mas é basicamente assim, aquela padaria do seu bairro, né? A banca do bairro, o chaveiro, qualquer tipo de CNPJ, né, que tem essa característica pequena e ou, né, ou não, e ou familiar, né? Por que pré-burocrática? Porque são empresas que não, de fato, né,
A burocracia ainda está informal, não é que ela não existe, né? Mas dentro daquela empresa você pode ter certeza que tem o quê? Tem hierarquia, tem processo, tem atividades, né? Tem formalização, tem impessoalidade, porém nada disso está formalizado. Então, por isso que se chama de pré-burocrática, né? A empresa burocrática clássica, como por exemplo o McDonald's, né? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, acho que lá na aula do Morgan, né? Para vocês verem como o McDonald's tem uma burocracia extremamente padronizada, né? Que eu acho que assim para o negócio é positivo, tá? Mas eles têm uma burocracia assim muita gente acha que o McDonald's não é flexível, tal, pessoal. Lá dentro dessas lanchonetes do McDonald's aí, vocês precisam de ver como é o manual para se fazer um Big Mac, né? Eu vou mostrar para vocês um manual real, uma parte do manual real, né? Para vocês verem como que é a descrição do passo a passo ali para a pessoa conseguir fazer um Big Mac nos padrões que o McDonald's né, oferece. Então, vocês vão ver como é uma burocracia normativa bem forte, assim, bem presente. Tá? Então, esse é o tipo de organização tipicamente burocrática, onde as regras estão bem definidas, o trabalho está bem dividido, tudo está bem formalizado, a burocracia está bem instalada, né? E assim por diante. E as pós-burocráticas, que são as o quê? Adocráticas, que a gente viu na aula sobre burocracia, tá? Que são, como eu falei, estruturas, né, organogramas matriciais, né? Então, são uma estrutura, né, que superou a burocracia. Tá? Isso aqui é importante vocês aprenderem, pessoal. Ó, esse prefixo que vem, ó, pós, ele sempre significa uma superação do que vem depois. Tá? Então, sempre que vocês verem pós-burocrática, pós-guerra, né, isso significa que superou a guerra, que superou a burocracia. Tá? Se fosse melhorou, ou continuou e aumentou, seria neo. Tá? Então, sempre que é neoburocrática, né, neocapitalista, né, é o contrário de pós. Não significa uma superação, significa, pelo contrário, um reforço, um aumento, uma melhoria. Tá? Então, sempre que vocês verem esses dois prefixos, saibam ao que se refere. Pós-burocráticas são aquelas organizações que superaram a burocracia clássica, né? Que a gente viu na aula de adocracia, né? Ou seja, são organizações que já se estruturam com base em uma adocracia, ou seja, uma burocracia flexível. Então, essas organizações a gente vai ver, né? Eles vão ter lá um organograma geralmente matricial, que eu expliquei para vocês, né? Que é aquele organograma que não é fixo, né? Aparece, por exemplo, pega uma consultoria de projetos, né? Uma DIM da vida, uma empresa júnior como a que a gente tem. Foi contratado um projeto para a DIM fazer, o que ela faz ali? Ela cria uma caixinha dentro do organograma. Uma caixinha do quê? Daquele projeto. Por que cria uma caixinha? Porque aquele projeto vai ter um chefe, vai ter recurso, vai ter um estagiário participando, vai ter analista, ou seja, aquilo vai fazer parte da estrutura. Então, nasce aquela caixinha, se define aquela caixinha no organograma. Quando esse projeto acabar, essa caixinha também some. Então, por isso que a gente chama de organograma flexível. Entende? Ele está o tempo todo, em função do funcionamento da empresa, ele está o tempo todo em dinâmica. Tá? Então, esse é o tipo de estrutura que a gente chama de pós-burocrático. Bom, pessoal, falando de estrutura, né, que é a primeira dimensão, falando agora de ambiente, a segunda dimensão de análise das organizações. Né? Primeira coisa que vocês precisam entender sobre ambiente, pessoal, é não cair no erro, né, de pensar que ambiente é só externo. Tá? Então, geralmente, quando a gente fala de ambiente, né, as pessoas estão pensando, não sei se é por causa da palavra meio ambiente, né, pode levá-las a pensarem que é algo da natureza, e, portanto, externo à empresa, não sei, mas a gente é um pouco automático, né, ao pensar que ambiente é sempre externo. Tá? Mas na administração a gente viu que não. A gente tem, na verdade, pelo menos 2 grandes ambientes de interesse da organização. Um é o ambiente interno, né, que corresponde a basicamente o quê? Isso que a gente está vendo, né? Estrutura, tecnologia, pessoas. Né? Então, 3 subdimensões do ambiente interno possíveis. Né? E o ambiente externo, que vem tudo o que todo mundo já conhece. Né? Concorrentes, stakeholders em geral, clientes, sociedade, Estado, né? Entorno, e assim por diante. Tá? Ambiente
externo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, tá? Quando se fala de ambiente, a gente pode estar falando de aspectos estritamente internos, tá? Da empresa. Para a gente fazer análise do ambiente, pessoal, ou seja, chegar a conclusões sobre ambiente interno e externo, tá? Um dos dois, o administrador pode levar em conta dois, o que a gente chama de modelos, tá? O que é modelo, nesse caso aqui? É basicamente critério. Então, bom, por que a gente analisa ambiente, né? Interno e externo? Porque a gente quer tomar alguma decisão sobre a empresa, qualquer que seja. Por exemplo, eu quero comprar, né, ou abrir uma filial da empresa. O que eu preciso fazer? Fazer uma análise do ambiente interno para saber se eu tenho estrutura financeira, vou ter que contratar pessoas, né, vou ter que fazer investimento, e preciso saber do ambiente externo se é propício, é positivo para o meu negócio abrir o meu negócio naquela região. Então, eu vou investigar ali, né, minha capacidade de ter suprimentos naquela região, custo com suprimentos, custo com logística, concorrência, clientes. Então, qualquer situação onde você precise analisar o ambiente interno e externo, se usa basicamente dois modelos, tá? Um que a gente chama de modelo do acionista, isso é bastante simples de se entender, tá, pessoal? Que é basicamente o quê? Ao se analisar o ambiente interno e externo, é tomar as decisões com base no interesse do acionista. O que a gente chama de acionista, né? Nem toda empresa tem acionista, mas o que é a ideia acionista? Do dono, do conselho, né, do presidente, do conselho administrativo, né? Se for, por exemplo, uma organização pública, né, das pessoas que são responsáveis por aquela organização, ou levar em consideração a decisão, né, ou a preferência do público, do povo, porque ele é o acionista naquela organização, né, acionista com todas as aspas. Então, é basicamente assim, o foco de tomada de decisão focado nos interesses exclusivos de quem manda na organização, seja ela pública ou privada, né? Então, o que a gente tem visto muito, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem visto muitas e muitas iniciativas, né, de, por exemplo, vendas de vacinas para o Brasil e assim por diante. E o que a gente vê agora que os contratos estão vindo à tona, né? A gente vê que os contratos são exclusivamente focados no modelo do acionista das empresas, né? Porque, entre outras coisas, existem lá cláusulas que falam, qualquer problema que der, né, isso fica por conta de quem comprou, né? O Brasil, inclusive, teve que fazer novas leis para poder comportar isso, né? Então, o que é isso do ponto de vista de quem está vendendo a vacina? É o modelo do acionista, né? Ou seja, uma tomada de decisão que a gente vai propor um contrato, né, onde os nossos interesses vão estar resguardados, né? Então, uma tomada de decisão ambiental, processual, com base no modelo do acionista. Ou a decisão relacionada à análise do ambiente pode ser do modelo dos stakeholders, né? Que é o inverso, é quando essa tomada de decisão é baseada não no acionista, mas nos stakeholders. E aí, né, imagino que pelo menos parte de vocês já saibam que são stakeholders, mas stakeholders são basicamente todos os interessados no negócio da organização, tá? Clientes, concorrentes, Estado, sociedade, entorno físico da empresa, qualquer um pode ser um stakeholder desde que ele seja considerado interessado e importante para o seu negócio, tá? Então, o que é então a tomada de decisão baseada no modelo dos stakeholders? É tomar a decisão com base na necessidade do seu stakeholder, né? Então, pegando o mesmo exemplo, seria alguma produtora de vacina propor um contrato falando nós assumimos, né, toda a responsabilidade pelo que acontece à vacina, né, pensando em resguardar o nosso comprador, por exemplo, né? Por exemplo, um dos nossos stakeholders, tá? Então, quando se faz análise de ambiente, a tomada de decisão pode basicamente oscilar com base no modelo do acionista ou dos stakeholders. E o que é que se analisa, né, para a gente saber o que é melhor? Bom, tá, o que é melhor? A gente decidir com base nos stakeholders ou com base nos acionistas, né, a nossa análise ambiental? Depende. Basicamente de três variáveis, né?
Vai se avaliar se aquele ambiente é estável ou instável, né? Então, pegando o mesmo exemplo da vacina, ó, um ambiente extremamente instável, né? E sempre pensando com o raciocínio da empresa que vende, tá? Da vendedora, né? Um cenário totalmente instável para nós, né? Muito dinâmico, pode mudar a qualquer momento. Vamos tomar essa decisão, né? Baseado no acionista, nesse caso. Ou não, é um cenário estável, né? É bem confiável, a gente tem bastante segurança sobre o que vai acontecer e assim por diante, né? A complexidade desse ambiente, então se o ambiente é homogêneo ou heterogêneo, o que isso quer dizer, né? Homogêneo tem poucas variáveis ali, né? Eu preciso avaliar poucas coisas. Então ele é bem homogêneo, não tem muitas partes a serem avaliados no ambiente. Ou é um ambiente heterogêneo, né? Tem uma quantidade grande de variáveis, eu tenho que avaliar muita coisa dentro desse ambiente para conseguir chegar a uma tomada de decisão, né? Então, o que é melhor? Né? Dado um ambiente heterogêneo, é melhor a gente decidir com base no interesse do acionista ou do stakeholder. Ou o contrário, dado um ambiente homogêneo, né, mais controlado, o que a gente pode fazer? Decidir com base no modelo do acionista ou do stakeholder. E se esse ambiente oferece hostilidades, né? Ameaças ou conflitos, né? Possíveis ameaças ou conflitos, há pouca probabilidade de ameaça, né? Ou de algum conflito, vamos tomar uma decisão pensando no nosso stakeholder, no nosso cliente, né? Ou não, há uma grande possibilidade de conflito e ameaça, vamos tomar uma decisão mais conservadora, né? Que resguarde mais a empresa e assim por diante. Aqui, quando a gente fala de estrutura e ambiente, pessoal, e análise ambiental, a gente sempre vai falar de teoria da contingência estrutural, né? Que eu não vou apresentar aqui, mas é só o principal exemplo de análise ambiental, né? E de uma teoria que está relacionada à análise ambiental, que é a teoria da contingência estrutural, que é o quê? O que é contingência? É aquilo que condiciona, né? Então, se a gente está falando de teoria da contingência estrutural, a gente está querendo entender o que é que condiciona a existência de uma dada estrutura, né? E aí a teoria da contingência estrutural vai mostrar para nós várias contingências que uma empresa pode enfrentar para definir a estrutura dela, né? Então, é o que a gente está acabando de falar aqui. Se eu tenho um ambiente mais hostil, é melhor uma estrutura mais burocrática, né? Então, vejam aqui, né? Se eu tenho elementos mais simples, né? Quantidade de elementos relevantes é pequeno, então eu posso ter uma estrutura mais burocrática, geralmente um posto de gasolina, uma mercearia, né? Ou não, se eu tenho um ambiente mais complexo, né? Eu vou precisar ter um ambiente um pouco mais burocratizado, porque eu tenho muitas coisas a levar em consideração, né? Então, se você pega grandes corporações como a Petrobras, a indústria automobilística, né? É o que eu sempre falo para vocês, por isso que a gente vai ter organizações que funcionam muito bem com uma burocracia alta e outras que vão funcionar mal se essa burocracia for alta, né? Vai depender do negócio, do contexto, do ambiente e assim por diante, né? Então, isso se chama teoria da contingência estrutural, pessoal. Tá? É uma teoria que investiga a relação do ambiente causando a estrutura da empresa. E chegando na última dimensão de análise, que é a questão de estratégia, né? Então, a gente viu que a dimensão básica é estrutura, vimos a dimensão básica de análise ambiente e agora a dimensão básica e estratégia, né? A primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é o que é estratégia. Tá? Estratégia é sinônimo de caminho. Tá? Por que é sinônimo de caminho? Porque a estratégia é o caminho que a empresa vai escolher percorrer para sair do ponto A e chegar no ponto B. Tá? Então, o que é sair do ponto A e chegar do ponto B? Qualquer coisa que a empresa deseja. Então, nós desejamos, né, ter um market share, passar de 15% para 20%. Então, sair da condição A para ir para a condição B. Qual é a estratégia para se fazer isso? Ou seja, qual é o caminho para se fazer isso? Né? A minha empresa quer aumentar as vendas em 15%. Então, eu quero sair de uma condição A de venda e ir para uma condição B de venda. A próxima pergunta é, qual é a estratégia para isso? Ou seja, qual é o caminho que eu vou cursar, as situações que eu vou preparar, fazer acontecer, as ações que eu vou tomar, as metas e assim por diante. Qual é o caminho que eu vou traçar
para sair de uma condição A de venda e ir para uma condição B de venda. Tá? Então, estratégia é isso, pessoal. Tá? É grosseiramente caminho. Né? Então, por isso que a gente fala, né? Estratégia é o que o Taylor falava, né? É pensado lá no nível estratégico, porque ele é o caminho que toda aquela organização junta vai se mover, né? As tomadas de decisão que vão vir dali e assim por diante é para que aquele caminho seja cumprido. Tá? Então, essa é a ideia de estratégia. Né? O que ela revela? Ela revela os padrões de decisão que aquela empresa vai seguir. Né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, estratégia é uma coisa tão poderosa dentro do negócio, né? Para os negócios que fazem planejamento estratégico, formal e assim por diante, que quando uma empresa tem estratégia formulada, o que vocês mais vão ouvir no alto escalão da empresa, né, é assim, por que a gente tem que fazer isso? Porque é a estratégia da empresa. Né? Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque é a estratégia da empresa. Né? Por que a gente vai ter que tomar essa ação de fazer isso agora? Porque daqui 2 anos isso vai redundar em lá, porque isso é a estratégia da empresa. Então, por isso que a estratégia é o padrão de decisão que a empresa geralmente vai adotar. Né? É o caminho, e para cursar esse caminho, as decisões decorrentes dali para frente vão ter que ser coerentes com esse caminho. Né? Muita gente fala também que estratégia é posicionamento, né? Então, e é verdade. Então, estratégia é caminho, mas ele ao mesmo tempo que ele é caminho, ele revela o quê? O propósito da empresa. Então, se você descobre qual é a estratégia de uma organização, o que você está descobrindo ali? Qual é o propósito dela dentro daquele universo temporal da estratégia se cumprir? Né? Então, por isso que ela revela posicionamento, por isso que se fala, por exemplo, em posicionamento estratégico. Né? Por quê? Porque uma vez traçado aquele caminho, o que se revela a partir daquele caminho é o posicionamento que a empresa vai assumir nos próximos anos, próximos 10, 3, 1, qualquer que seja o ciclo estratégico. Né? E, óbvio, né, para cumprir aquele caminho, seleciona os negócios que a empresa, a organização deve estar relacionada. Tá? O que também são coisas relativas à estratégia que pouca gente discute, pessoal? Tá? Primeiro, estratégia é um caminho que quase sempre vai mudar, principalmente estratégias de longo prazo. Tá? Então, estratégia é um caminho, como eu falei, que pode ser reto, pode ser curvo, ele pode ter várias curvas, ele pode ter idas e vindas, pode ser que você precise dar um passo para trás para dar 2 para frente, pode ser que você queria ir reto e vai ter que virar à direita ou à esquerda, pode ser que você precise ir na diagonal. Então, estratégia, atualmente, né, se sabe que, em geral, quem trabalha com estratégia, organizações que têm planejamento estratégico, tem que partir do princípio de que tudo muda, que aquela estratégia pode mudar. Tanto que, hoje, o que se tem da máxima, né, de estratégia é o seguinte, pessoal: mais vale uma estratégia medíocre, bem implementada, do que uma estratégia extremamente bonita e complexa que não se mostra viável. E, né, imagino que vocês saibam, mas medíocre não é o que muita gente pensa, tá, pessoal? Medíocre significa médio, tá? Muita gente usa de modo pejorativo, né? Mas quando você chama uma pessoa de medíocre, você está chamando ela de média, né? Médio é ruim ou é bom? Depende, está no meio, tá? Mas saibam que o que se chama de medíocre não é o pior, tá? Então, o que o Kaplan e o Norton, né, que são os inventores do Balanced Score, falam? É muito melhor você ter uma estratégia medíocre e viável e que você consiga implementar bem, do que você passar um tempão desenhando uma estratégia miraculosa, maravilhosa, muito boa, mas que na prática não vai ser possível de ser implementada. Tá? E por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque a gente sabe que essa é a ideia, né? Você não pode desenhar algo extremamente bonito, complexo e tal, e não conseguir executar. E o que a psicologia diz? Por isso que é importante a gente chamar a psicologia aqui. Por que, em geral, as estratégias não conseguem ser bem implementadas, as estratégias complexas, né? Porque você vai enfrentar muitos limites de tecnologia, mas principalmente muitos limites humanos. Né? Então, como eu falei aqui, já dei o exemplo para vocês na aula passada, né?
A estratégia lá do cara da impressora da UNB de aumentar o volume de trabalho em 200% não teve a implementação correta porque os próprios trabalhadores estavam quebrando a máquina para não trabalhar, porque era uma estratégia muito agressiva de negócio, né? E desconsiderava o lado humano das pessoas. Então, hoje se sabe, no campo da estratégia, que além de fazer uma boa estratégia, você também tem que ganhar todas aquelas pessoas que vão te ajudar na implementação. Então, tem que divulgar, tem que chamar essas pessoas para participar na medida do possível, né? Elas têm que se sentir parte do processo estratégico. Por quê? Porque senão, muito possivelmente, a estratégia que é muito bonita vai ser mal implementada ou não implementada, o que é ainda pior. Tá? Então, quando se fala de análise estratégica, né, e vocês como gestores, né, tenham isso um pouco como regra, tá? Não é demérito nenhum, né? É muito melhor você fazer uma estratégia que é factível, que é pé no chão, que vai te dar retorno, tá? Pode não ser o maior retorno, mas que vai te dar um retorno, e conseguir implementar essa estratégia. E uma vez que você teve retorno, aí sim, num segundo momento, você eventualmente pensar em algo mais complexo, né? Do que passar um tempão lá fazendo uma estratégia que é muito linda, né? Nossa, eu lembro até hoje, quando eu estava me formando, né? Eu me formei em 2004 em administração, e aquela empolgação de agora eu sou administrador e tal, e a gente tinha colegas lá que falando assim, olha, fiz aqui o planejamento, daqui 3 anos eu vou ter R$1 milhão, né? E assim, simplesmente nada aconteceu daquilo, né? Por quê? Porque o sonho dele era muito bonito, né? Era extremamente racional. Ah, eu vou vender por tanto, vou comprar por tanto, então colocado aqui na ponta do lápis, multiplicado pelos meses, tirados os meus custos, com 2, 3 anos eu tenho meu primeiro R$1 milhão. Então era uma estratégia extremamente, né, audaciosa, que quando foi para a prática não se mostrou efetiva, né? Então, o que seria muito melhor? Trabalhar mais a longo prazo, com microestratégias mais realistas, né? E elas sendo implementadas em conjunto, ali na frente vai permitir que a gente dê um passo maior. Então, estou assim, genericamente, né, contando algumas histórias, alguns causos, né, algumas interpretações e análises do campo da estratégia, tá? Como a terceira dimensão de análise, né, da organização. Eu ia falar aqui da Microsoft, né, mas já citei outros exemplos relacionados ao que eu ia falar, tá? E para a aula de hoje é isso, pessoal. Então, essas são as dimensões básicas de análise, né? Estrutura, ambiente e estratégia, que é o que a gente vai aprofundar na unidade 2, aula falando sobre estrutura, outra aula falando sobre estratégia, outra aula falando sobre ambiente, uma aula falando sobre todos, tá? Basicamente para vocês aprenderem um processo de análise, tá? E aí, encerrando, né, recuperando aqui, então, antes de eu entrar nisso aqui, pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma coisa sobre o texto, para a gente ir para o encerramento da disciplina, da aula, né, e falar aqui da prova. Alguma dúvida? Acho que foi bem tranquilo para vocês. Não, professor, aula bem didática. Tranquilo, professor. Tá legal. Então, bom, a aula que vem é prova, né? Primeiro o questionário de avaliação de vocês, é todo o conteúdo da unidade 1, tá? Então, basicamente, né, recuperar aí os slides, os conteúdos, as sinopses, os textos, tá? Estudar, e vai ser uma prova sobre esse conteúdo. Então, recuperando, né? E, obviamente, o que vocês, portanto, vão ver lá questões na prova, né? Sobre o que a gente viu na aula 3, né? Definição de ciência em teoria, a aula do Popper. Depois a gente avaliou os limites da teoria geral da administração, né? Fizemos análise da distinção entre burocracia clássica e moderna, adocracia, até que a gente viu aqui várias coisas relacionadas a isso hoje. Conceito de troca, né? Os modelos interpretativos do Reed, né? Da aula passada, que a gente chama de nova TGA, e a aula de hoje é sobre as dimensões básicas de análise das organizações. Tá? Então, a gente cumpre aí a unidade 1, bases teóricas, tá? E é basicamente esse o conteúdo que vai aparecer lá na prova, uma questão de basicamente de cada item, tá? Um ou outro item pode não ser abordado, né?
e aí vocês vão ter lá 5 questões valendo 2 pontos cada um, tá? O que é importante sobre a prova, pessoal? É o questionário, o link que está lá no Moodle, né? É só entrar lá no dia vai estar aberto, tá? Ele vai ficar aberto de meia-noite da terça-feira até as 23h59 da terça-feira, tá? Se atentem que meia-noite de terça-feira é de segunda para terça, tá? Se você está lá terça-feira esperando chegar meia-noite, a hora que der meia-noite vira quarta, tá? Então, o questionário vai ficar aberto de meia-noite de terça, de segunda para terça, até as 23h59 de terça-feira, tá? Vocês não têm limite de tempo para ficarem conectados no questionário. Conectados, tá? O que é conectado? É você ficar alterando, atualizando ali o ambiente, tá? Se você não atualiza o ambiente do Moodle, ele te derruba. Então, se vocês ficarem atualizando o ambiente, vocês podem ficar conectados o tempo todo. O que vocês vão ter é um limite de número de acessos, tá? Vocês só podem acessar 2 vezes. Então, pode entrar no questionário uma primeira vez, responder as perguntas, inclusive as perguntas ficam salvas, tá? Se caso você saia, tudo que você já respondeu fica salvo, tá? Então, pode entrar uma primeira vez e sair, tá? Precisou sair, pode voltar uma segunda vez, óbvio, dentro da terça-feira, né? Pode voltar uma segunda vez. Se você sair essa segunda vez, não dá para voltar uma terceira. Tá? Então, o que vocês vão ter é limite de número de acessos, que são 2. Tá? Tentativas é só uma que vocês podem fazer. Tá? Então, já até antes de ler a mensagem aqui da Gabriele, já ia falar disso. Tá? É porque tentativa é diferente de acesso, Gabriele. Tá? Então, o que é tentativa? Tentativa é você preencher o questionário e enviar ele. Então, isso é uma tentativa, entendeu? Isso vocês só podem fazer uma vez. Foi lá, respondeu todas as questões, vocês vão ver que o último botão lá é enviar tudo e terminar. O que é enviar tudo e terminar? É terminar a prova e como se fosse entregar a prova. Isso é uma tentativa, tá? Vocês só podem fazer uma tentativa. O acesso é diferente. Acesso é acessar a prova, não terminar, deixar o questionário aberto, tá? Não colocar enviar tudo e terminar, e aí acessar uma segunda vez. Tá? Então, se você não finalizou o questionário, dá para acessar uma segunda vez. Finalizou o questionário, não dá para acessar mais, porque o número de tentativa é um só. Tá? Então, tentativa conta quando vocês enviam o questionário. Outra coisa, pessoal, é uma prova que permite consulta. Tá? Então, eu não vejo problema em fazer consulta em prova. Tá? Eu sequer considero que consulta é uma cola. Né? Por quê? Porque se o aluno está ali diante de uma questão que ele não sabe e ele vai pegar um material para ler, né, e para estudar e para responder aquela questão, ele também está aprendendo. Né? Óbvio que talvez não seja o ideal, porque o ideal é você ler, ter o texto em mente, né, fazer os trabalhos, memorizar aquelas coisas, mas eu não vejo a consulta como um problema. Tá? A consulta começa a virar problema quando você faz uma consulta ao colega e pega a resposta pronta. Tá? Então, ao invés de ir lá fazer a consulta como deve ser feita, que é a leitura do texto, procurar no texto onde fala aquela passagem, onde que está, onde que o autor fala aquilo, interpretar aquilo que está sendo dito para poder dar a resposta, ao invés de fazer isso, que é uma consulta produtiva, né, o aluno vai lá e fala, e aí, quais são as respostas? Vai lá, pega as respostas e simplesmente responde. Tá? Então, isso eu não aprovo. Tá? Isso eu não acho legal. E tem modos de eu identificar isso, tá? Dentro do Moodle. Tem pelo menos 3 maneiras de eu identificar isso. Então, não vou punir quem fizer. Tá? Eu acho que aqui a gente está numa aula, né, numa situação de ensino-aprendizagem de adultos. Né? Vocês não estão mais no cursinho, né? Já são todos aqui adultos, já donos do próprio nariz. Tá? Então, eu não puno quem faz isso, só que eu sei quem faz. Né? Eu sei quem faz. Então, aproveitem essa prova para exercitar a autonomia de vocês, como eu falei lá na aula de EAD. Né? Lembra que eu falei que EAD dá muito mais autonomia para vocês? Por exemplo, vocês têm autonomia de, em uma prova, poder fazer consulta, poder, eventualmente, fazer em grupo, né? Se reunir num grupo, liga aí o Teams, vamos ligar aqui, vamos ler as questões e a gente vai estudando em grupo, cada um responde uma.
enfim, né? Vocês podem fazer isso. Então, aproveitem a oportunidade da prova para exercer a autonomia responsável de vocês, tá? Autonomia madura, que é autonomia de adulto, tá? Quer ir lá, não sabe? Vai lá, pega, faz a consulta, né? Pelo menos faz esse esforço, né? Para pelo menos você aprender alguma coisa, tá? Então, é uma prova que permite essas coisas vocês fazerem e é, como eu falei, uma oportunidade de exercer a autonomia responsável e madura de vocês, tá? Então, se atentem para isso, são 3 provas nesse mesmo formato. Tá bom, pessoal, acho que em relação à prova era isso, né? As principais coisas, então, os principais lembretes aí, né? E as principais orientações, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Porque daí a gente encerra, né? E se vê só na quinta-feira da semana que vem. Alguma dúvida, pessoal? Nenhum, professor. Professor, eu queria perguntar, o senhor falou do modelo dos stakeholders e falou que tem vários tipos, né? Tem os clientes, a sociedade, tem, enfim, é um grupo bem diverso. E aí eu fiquei pensando como que funciona a tomada de decisão nesse sentido, porque se você vai tomar uma decisão pensando nos interesses dos concorrentes, pode ser um tipo de decisão, mas se você vai tomar uma decisão voltada para outro tipo de stakeholder, eu acho que muda bastante. Aí como que funciona nesses casos? Ótima pergunta, né? Então, é sempre o mesmo início, né? Vai depender do seu modelo de negócio. Então, vai ter modelo de negócio onde uma decisão de tomada baseada no stakeholder é mais adequada, né? E veja, por exemplo, você tomar uma decisão considerando a sua concorrência não significa uma decisão necessariamente para ajudar a sua concorrência, né? Mas, por exemplo, se você pega, né? Eu só falo já de áreas onde eu trabalhei, né? Se você pega ali, por exemplo, empresas que produzem e processam soja, né? O que é um grande diferencial para uma empresa que, por exemplo, vende a soja aí esse óleo de soja, né? Que a fábrica seja bem perto da fazenda onde produz, porque aí você gasta menos com logística, né? Então, por exemplo, eu posso decidir abrir uma planta industrial perto de uma fazenda aonde o meu concorrente não tem uma fábrica. Entendeu? Então, esse, por exemplo, é uma tomada de decisão baseada no meu concorrente. Eu estou abrindo a fábrica lá só porque lá ele não tem uma fábrica. Entende? Então, esse, por exemplo, é um exemplo. Então, você vai ter organizações, por outro lado, que precisam olhar muito para a comunidade ao lado, em torno, né? Vocês viram agora, de uns anos para cá, como que o aeroporto... como que é aquele aeroporto que fica no centro de São Paulo? Não é Congonhas, né? É Congonhas? Esqueci o nome do aeroporto que fica... Eu acho que Congonhas é o que fica longe, ou é o que fica no meio, né? Aquele que fica no meio, que eu não estou lembrando agora, você desce no meio da cidade, na mesma altura dos prédios, né? Que é Congonhas. Vocês viram como eles estão cancelando voos de meia-noite até 6 horas da manhã? Né? Por quê? Por causa da comunidade do entorno, né? Então, ali começou a crescer tanto a reclamação de moradores, né, que o aeroporto, talvez, se não o mais, um dos mais movimentados do Brasil, né? E aí você está dormindo lá 4 horas da manhã, vem um 777, né, pousando e te acordando. Aí, 15 minutos depois, outro. Então, por exemplo, o aeroporto de Congonhas decidiu desviar, na verdade, né, os voos entre meia-noite e 6, com base exclusivamente em uma demanda da comunidade do entorno, né? Ou seja, base nos stakeholders. Entende? Então, não é uma coisa assim, nossa, eu vou tomar uma decisão com base nos stakeholders que vai me prejudicar. Não é isso, entendeu? Você sempre vai tomar, mas você pode pensar que prejudica, por exemplo, o aeroporto de Congonhas ter voo de meia-noite às 6. De fato, do ponto de vista de voo, sim. Mas o que você prefere, né? Ter o aeroporto aberto, fechando de meia-noite às 6, ou você ter uma revolta ali no entorno que daqui a pouco o aeroporto vai ter que fechar, né? Ou vai ter que reduzir muito as suas atividades. Então, você sempre vai tomar decisões, seja ela com base no stakeholder ou no acionista, mas que, claro, por detrás ela vai trazer benefícios para o seu negócio na prática, entende? Então, não é assim, vou adotar o modelo do stakeholder, então eu vou dar todas as vantagens para ele. Não é uma visão simplista do negócio assim, não, entendeu?
Então, é mais na perspectiva de, assim, você vai ter isso como critério, mas claro que isso vai ter que dialogar com vantagens para o seu negócio. Tá? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Sim, respondeu sim. Os exemplos ajudaram bastante. Obrigada, professor. Uhum. Tá legal. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, acredito que não, né? Então, estamos conversados sobre a prova, estão orientados, terça-feira, né? Entrem lá, respondam, e a gente se encontra na quinta-feira da semana que vem, já abordando, né, questões mais detalhadas sobre análise organizacional a partir da obra do Garrett Morgan, tá bom? Bom fim de semana para vocês, se cuidem, tá? E fiquem bem aí, principalmente de saúde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.